Olá pessoal, hoje temos um vídeo a respeito dos diodos switch, diodos de comutação em radiofrequência, seu uso na radiofrequência. Será que quando estamos consertando um rádio, devemos trocar o diodo ou podemos trocar o diodo por qualquer tipo de diodo? Será que o fabricante, quando coloca aqueles diodos com aqueles códigos 1SS 8398, NTE 584, será que a gente pode colocar um N4148, um N914, que são diodos que a gente encontra desde uma plaquinha de interfone até na esquina de qualquer loja de eletrônica que venda um Arduino? Bom, esse vídeo visa apresentar esse tipo de problema para vocês. Bom, vamos falar um pouco sobre o uso desse diodo. Quando nós queremos fazer o sinal alternado de radiofrequência, ir para um determinado lugar e bloquear ele em outro, nós usamos a propriedade do diodo de que quando ele está polarizado diretamente ele conduz, e quando ele está polarizado reversamente ele bloqueia. Tá? Ele conduz e por isso ele pode deixar passar um sinal de corrente alternada por ele, de baixa corrente, já que está circulando corrente pela junção. Temos a nossa tensão de barreira no diodo, que é de 0,7 volts de silício e 0,3 no de germânio, e nós temos o Schottky, que são diodos de 0,25 volts de barreira, né? Será que nós podemos inclusive colocar um diodo Schottky que vai melhorar o circuito em alguma coisa, ou vai até piorar, ou até prejudicar o funcionamento? Esse é o argumento que eu quero apresentar para vocês. Bom, o diodo é uma peça que, ao ser colocada no circuito, ela gera também perdas, né? Ela gera perda e ela tem que ter características que permitam o funcionamento perfeito do circuito. Bom, aqui na minha tela eu tenho uma região aonde se usam esses diodos. Nós temos aqui, ó, 2 diodos, tá? E nós temos aqui mais 2 diodos nessa posição do circuito especificamente. E nós temos essas bobinas aqui. O que acontece? Aqui é o sinal de RX dessa placa. E aqui é o sinal de TX dessa placa. Essas bobinas que eu apresentei aqui no cursor do mouse, elas tanto servem para o TX quanto servem para o RX. O fabricante aproveita o projeto para RX, as mesmas bobinas para TX, ok? E como ele faz essa seleção? Através de um circuito digital que polariza os nossos diodos, como eu especifiquei aqui para vocês, tá? Bom, vai ser polarizado em DC, o sinal AC vai passar para a bobina e bloquear nos outros diodos. Aqui você pode ver, aqui nós temos um diodo, aqui nós temos outro diodo, né? Outro diodo, e assim sucessivamente. Então cada grupo de diodos aqui estão controlando certas bobinas para bandas, no caso 10 metros, 15 metros, 20 metros, 40 metros, 80 e 160 metros. Tá? Então uma hora elas estão funcionando como RX e uma hora elas estão mudando o sentido delas e mudando para TX. Tá bom? Como que funciona isso na prática? Para depois a gente discutir sobre a qualidade do diodo, se pode trocar ou não. Mas antes eu queria fazer essa revisãozinha com vocês. Tá? Bom, isso aqui é um circuito de carga, onde nós temos um cristal para o LSB e nós temos um cristal
para o USB. Então aqui nós temos o cristal de L e aqui nós temos o cristal de U. E se vocês olharem aqui esse esquema, nós temos um diodinho varicap aqui, que faz a nossa sintonia, né? Nós temos aqui o transistor oscilador, tá? Nesse bloco. E o controle de qual cristal está com ele, com Q1, qual cristal está com Q1, vai depender do nosso chaveamento de modo LSB ou modo USB. E quem vai decidir isso são nossos dois diodos D2, D1. Como é feito isso? Olha, aqui você tem uma polarização negativa. E aqui nós temos o cátodo do diodo. Certo? Para o RF não ir para a terra, né, no caso o ground, é colocado um choquezinho que tenha uma reatância específica, que aqui já começam os segredos. Esse choquezinho é de 150 microhenries. Ele tem 10 vezes mais resistência, ou no caso a impedância dele, tá? A reatância indutiva dele, tá? Vai dar 10 vezes mais do que a resistência do diodo quando ele está polarizado diretamente. Aí nós voltamos aqui rapidinho, né? E vamos ver, quando a gente tem uma polarização direta no diodo, 0,8 volts, por exemplo, nós estamos lá com 10 mA. Isso aqui é datasheet, tá? Folha de dados de um diodo. Isso aqui é um exemplo só. Isso aqui chama-se DC ou resistência estática, que é aquela, eu apliquei uma única voltagem e eu tenho uma única corrente por ele. Então eu tenho uma única resistência desse diodo, tá? Ao circular essa corrente por ele. Aí nós temos uma outra característica do diodo, que seria quando ele passa um sinal AC por ele, tá? Então nós temos a mesma condição estática em que nós polarizamos o diodo para ser direto, forward, né? E a gente põe o ponto de polarização de uma forma que, quando o sinalzinho AC passar por ele, ele possa excursionar no menor e no maior valor sem cortar o diodo, tá? E aí nós trabalhamos com uma resistência bem baixa dele, do diodo. Ele fica com uma resistência muito baixa. A corrente que nós queremos é pequena. Por isso que um diodo de switch é para circular de 1 a 20 mA. E isso eu estou falando de diodos de junção PN, não estou falando do diodo PIN, PIN, que tem a região intrínseca. Isso aí é um outro assunto. Mas eu acho legal até falar sobre esses diodos PIN depois, uma passagem muito importante sobre eles. Bom, a resistência, como eu mostrei aqui nesse static resistance, resistência estática do diodo, quando nós temos uma única voltagem, uma única corrente, nós temos uma única resistência, ele está lá quieto, a resistência dele não está variando, tá? Mas quando começa a entrar um sinal AC, esse pontinho aqui, lilá, azul clarinho, ele começa a balançar, significando a corrente, né, no diodo, está alterando, o ID, tá? E a resistência também está alterando. O diodo passa a ser um dispositivo não linear, né? Ele já é não linear. E aí ele ainda está alterando a corrente, então você imagina como isso não fica em termos de alteração de distorção. Para um dispositivo de radiofrequência ter mínima distorção, ele tem que ser linear. E um diodo tem que ser muita baixa distorção, alta linearidade, né? Então também isso é muito importante na hora da escolha do diodo. Ele é linear? Ele é bastante linear? Não quer dizer que ele vai ser linear, não tem como ser, mas ele é mais linear do que o outro que você quer pôr? Até porque ele evitaria harmônicos e distorção de intermodulação, que são harmônicos que vão aparecendo, né, no diodo. Outra propriedade também são os espúrios, né? Eu chamo até de vídeo
o ponto, né, que eles chamam de video leakage, tá? O video leakage foi um termo adotado pelo pessoal do vídeo mesmo, há muito tempo atrás, que tinha que comutar circuitos de vídeo, tal. É quando não tem RF no diodo, mas ele está comutado, aí aparecem espúrios. Esses espúrios passam pelo diodo e causam um transtorno, vão ser jogados para frente. O diodo é uma junção PN, ela tem ruídos, né? Pisos de ruídos, dBs que influenciam a passagem do sinal. Não podemos esquecer que a junção tem capacitância, tá? O diodo no final ele é uma impedância ligada, tá, num circuito. Essa impedância é a soma do seu componente resistivo, que causa perda por você colocar ele no circuito, tá? E é consomado a parte da reatância capacitiva dele. E essa reatância vai subindo à medida que a frequência vai alterando, né? O capacitor dele vai aumentando, somente na parte reversa. Na parte reversa de polarização do diodo, essa curva de baixo, você tem uma barreira, né? Um dB de bloqueio, né? Que seria de isolação. Então o diodo ele isola quantos dBs? Um N4148, por exemplo, ele isola 20 dB. Mas você pega um outro diodo, ele já isola 30, 40. Um diodo PIN pode chegar a 50 dB de isolação. E uma velocidade altíssima de funcionamento. Vamos aqui, depois eu falo da velocidade. Vamos aqui, olha, na resistência média. A resistência média é o ponto em que a menor tensão está, o ponto da maior tensão. Faz as contas com ΔV e ΔID e você tem uma resistência média desse diodo. Tá bom? Voltando ao nosso circuito, agora que nós sabemos que nós colocamos uma tensão de potencial negativa aqui e uma positiva no anodo, nós ativamos o diodo. Então, com certeza, nós colocamos nessa linha uma tensão positiva, porque essa já é negativa aqui, onde está preto aqui, né? Consequentemente, e aqui, olha, eu só queria comentar uma coisa importante, que isso aqui é feito pela tensão no USB, né? No USB, e aqui no LSB, então elas são opostas, né? Se eu colocar uma tensão alta no USB, sei lá, 13 volts, supondo, né? Então um resistor de carga aqui, olha, que é para polarizar, tá? Se eu jogar aqui, por exemplo, 8 volts, aqui tem que ter menos, o diodo está polarizado direto. Então ele está naquela curva a que eu me referi, né? Aquela curva assim, do forward, certo? Então a curva de forward, que é aquele pontinho do diodo, você polarizando aqui positivo e aqui negativo. Qual é o caminho? O caminho do cristal passa a ser esse aqui. Ele vem para cá, entra nesse capacitor, passa pelo nosso varicap, né? E está aqui na base do transistor, ok? Pronto. Então, o que acontece aqui nesse caso? Essa região está ativa. Vou marcar aqui para vocês. Essa região toda aqui está ativa, tá? Quando você inverte o USB e o LSB, joga agora aqui uma tensão 0 volt, por exemplo, aí você joga negativo aqui, e aqui se tiver um resíduo de tensão positiva, já está reverso o diodo, ele bloqueia. É nessa hora que ele faz o isolamento. Você joga então a tensão positiva aqui, agora você tem toda essa região aqui ativa e essa cortada. Então agora passa a funcionar esse cristal. Bom, o que é importante nesse circuito notar? Esses diodos têm que ter isolação, baixa impedância para funcionar, tá?
E as características que permitem que ele tenha menos distorção, para não causar intermodulação, linearidade, mais linearidade. Existe uma coisa chamada ponto de compressão, tá? Que é assim, se eu tiver uma amostra de sinal X, aqui na saída tem que ter X também, não pode ter X menos alguma coisa. É como se fosse uma atenuação, né? Ok? Então essa é a maneira como os rádios fazem as suas seleções. Aqui nós temos nesse rádio em particular, esse IFS, né? Aqui, né? IFS. E aqui temos alguns sinais como RLS, RLC, né? Que vão ativar esses diodos aqui em particular, tá? E vão trabalhar aqui na base desse oscilador. Normalmente algum desvio, alguma coisa que seja injetado por aqui, que vá misturar aqui nesse capacitor, tá bom? Eu não conheço esse rádio, eu só peguei como exemplo. Esse mano é o Cardo TS-120, tá? Então eu não tenho todos os detalhes dele, ainda não está memorizado aqui para mim, tá? Bom, então nós já aprendemos aqui do diodo, seu funcionamento, né? Bom, o que eu posso comentar mais para vocês? Aqui nós temos, por exemplo, uma característica de dois diodos conhecidos no mercado, o BA389 e um N4148, tá? Então aqui nessa curva vocês podem ver, por exemplo, que quando você está com uma corrente, olha aqui, esse é um olha aqui, eu queria que vocês notassem que a não linearidade do dispositivo, tanto no sentido da corrente, você vê que tem espaços maiores, menor, fica pequenininho, maior, menor. Ele já não é um dispositivo linear no sentido do crescimento da corrente. E ele também não é na perda em dB que já está medida, né? Nesse gráfico foi medido a perda, o isolamento dele, né? Então tá aqui. Ó, começa assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vê que de 9 para 10 é um espaço pequenininho, é um pulo rápido. Mas de 1 para 2 é longo, né? Então já mostra que ele não é um dispositivo linear. Toda vez que vocês olharem num datasheet um gráfico assim, é porque o dispositivo já não é linear, tá? Mas aqui vamos lá. Qual a legenda que utilizaram? Utilizaram em azul o BA contínuo e tracejado o N4148 na frequência de 145.6 MHz. Então fizeram um teste de chaveamento. Então você tem aqui, ó, 10, 20, 30. 30 dB de perda. Não é perda. Aqui no caso seria isolamento, né? Ele consegue isolar 30 dB. Né? Se alguém tentar passar, tem que deixar seus 30 dB aqui. É como pagar uma dívida. Não vai passar o sinal. 30 dB é muita coisa. Muita atenuação. Tá? E esse diodo, o N4148, dependendo da corrente, né? Você pode ver que nesse ponto aqui, ó, né? Corrente baixa mesmo. Nós temos esse diodo trabalhando com 25 dB mais ou menos. 5 dB de diferença. Tá? Isso que são diodos básicos, não são muito sofisticados. Tá? Aí, subindo a frequência, altera, né? Essa característica do diodo. Também altera. Nós podemos ver aqui, ó, que quando o diodo está com uma corrente assim, de quase 10 mA, você pode ver que ele tem uma atenuação bem baixa. Ó. Tá vendo? Que ele está bem forward, polarizado. Ó. Ele está com 0,1, 0,2, 0,25 com 10 mA ó, de insertion lost. Né? Muito pouca perda o diodo. Isso diretamente polarizado. Ok? Bom, vamos conversar agora para... Aqui, olha só, tem uns exemplos práticos, ó. Se você tem aqui, ó, isso aqui é a resistência média. Você tem 20 mA de corrente do diodo. E aqui você tem uma tensãozinha de 0,2 volts, né? Tá aqui, ó. De 1 a 0,7, ó. Aqui é 0,8, né? 0,8 a 1. Tem 0,2 volts. Por 20 mA tem 10 ohms
de média nesse diodo. O que acontece se você colocar um diodo que não se comporta desse jeito ou tenha esse ponto menor de polarização? Você vai ou aumentar essa resistência ou vai cortar o sinal se for maior. Depende do projeto. A pessoa fez para aquele diodo, testou em laboratório, porque você não vai encontrar muitas dessas informações no datasheet. A capacitância reversa do diodo, tá? Tem um diodo que é 1 picofarad, outro é 1.5, outro é 4 PF, o N4148 é 4 PF. Então você pega ele aqui, ele tem na capacitância dele, olha os gráficos não lineares como eu expliquei. Ó, esse aqui é um gráfico, né, de temperatura, a temperatura já é bem linear, né? Então você já consegue fazer um diodo ser por exemplo, um controlador térmico, né? Ele bem linear. Mas aí quando você vem aqui, olha, forward current versus voltage, ó. Olha só como essas linhas são largas e essas são estreitas, largas, estreitas. A curva para cá tem a ver com a temperatura. Existem várias curvas de temperatura para o diodo, né? Esse aqui não tem esse gráfico porque não levantaram, só falam 25 graus, pronto, né? Aqui tem os tempos de chaveamento dele. Num rádio como esse, será que o tempo de chaveamento é importante? Então, esse é um rádio que é sinais analógicos, não são digitais. A frequência dele é HF. É importante esse chaveamento. O recover time dele, que inverte, né, polarização de um lado para outro, é importante? Não. Mas pode ser se você colocar um diodo muito ruim, né, ou com fuga, começa a ter esses problemas, né? Ele vai inverter, não inverte direito, então perde potência. Imagina só o que acontece com esse rádio se você misturar o TX com o RX. Simplesmente eu vou ter TX indo para cá para o RX, em vez de vir para esse transistor daqui, né? Eu já conheço esse modelo, é um 757, né? Esse aqui é um transistor de TX, um pré-driver. Ele simplesmente vai receber menos sinal na base dele, ele vai amplificar menos, o rádio vai cair a potência. Por quê? Porque você tem uns diodos aqui que estão polarizados errados, né? Então, estão com fuga, ou estão polarizados errados, como eu falei anteriormente, porque tem aqui, esse conector aqui em especial nesse rádio, esse aqui de cima da tela, ele traz sinais da placa de baixo, tá? E esse outro conector esse outro conector aqui ele manda para a LFP, a Low Filter Board, né? Low Pass Filter, LPF, ok? E então eu posso ter aqui o sinal ruim, e aí o diodo não polariza direito, também não deixa passar do mesmo jeito, ou clipa o sinal, perde potência. O rádio necessariamente não é o diodo, pode ser o selecionador de banda também. Bom, aqui nós temos as configurações que o rádio pode ter, como por exemplo, você tem aqui ele na forma de shunt, ou aqui são marcações de shunt, né? O diodo ele está apresentando aqui, ó, um comportamento de pegar o sinal e jogar ele para a terra. Então, nesse caso, quando ele é shunt, o isolamento dele é a reatância capacitiva. É a resistência em série dele, o isolamento, tá? Então ele isola bem por causa disso. E a perda dele é a reatância. A reatância dele é que faz perder o sinal. Quando ele está reversamente é o isolamento. Quando ele está diretamente é a reatância, tá? Na forma de shunt. Então a gente sabe que esses dois valores de reatância capacitiva, tá, para perda, insertion loss, no shunt é relevante. E o isolamento dele, quando ele bloqueia de sinal, é quando ele está reversamente polarizado, é a resistência em série dele, que tem a ver com a polarização, tá? Aqui nós temos o mais tradicional de todos, né? Que é você polarizar ele em série, né? Então aqui ele não deixa ou não deixa passar o sinal. Nessa condição,
A perda é a resistência em série. O sinal vai passar, por exemplo, daqui para lá, né? Então ele vai perder. Então é a resistência em série. Aí o isolamento, quando ele está reversamente polarizado, ele é um bloqueio, a região dele. Então aí é a reatância capacitiva dele, que é capaz de bloquear o sinal de volta para o circuito, tá? Bom, esses são diodos de junção PN, tá? Os diodos de junção PN são os mais comuns, então a gente não deve trocar diodos sem observar as características dele. Esse aqui é um diodo legal que dá para fazer uma ótima comutação. É um SS83, apesar de ser um diodo, se não me engano, até descontinuado, mas vende ainda, né? Tem fabricante fazendo na China e tal. Esse é um diodo que dá para você trabalhar. Apesar de ele ter um tempo maior que o N4148, ele tem características melhores. Olha só, olha aqui essa curva, para cada temperatura, ó, 25 graus, né? Aqui é 75 graus e aqui é 125 graus, aqui é menos 25 graus, mais 25 graus, 75 graus, 125 graus. Veja que você não pode usar o ponto da onde você quer, né? Você tem que usar o ponto da reta, né? O ponto dessa reta dentro nesse gráfico. As temperaturas como alteram. Já não é um diodo muito bom para usar em termos de temperatura, mas é um diodo que você tem outras características, tá? A capacitância em função da tensão reversa, né? A velocidade de comutação dele é de 200 nanosegundos, 100 nanosegundos, reverse recovery time dele, capacitância 1,5 PF, mas isso não quer dizer que o diodo é, por exemplo, pior do que o N4148, que tem 4 nano, 8 nano, olha só que rápido ele é. Ah, mas ele tem 4 PF de capacitância, 4 vezes mais praticamente, né? Esse aqui é 1,5, né? Não, um pouquinho menos, mas isso influencia muito. Se você usar um diodo PIN, você vai ter uma resposta muito rápida. Agora, em sinais digitais isso é importante. Você vai comutar sinais digitais, você precisa que troque rapidamente a direção do sinal, tá? E com isso, então, você tem a eficiência e o funcionamento correto do circuito, tá? Já pensou, você tem que pegar bits, bytes aí de um sinal digital, seja de vídeo, alguma coisa, bota um N4148, já que o diodo é tudo igual, né? E aí quando vai passar, era um diodo PIN que você tirou, já era. Inclusive quando você põe em série, né? Quando você coloca vários desses circuitos aqui, ó, vários desses circuitos aqui em série, você acaba aqui, ó, né? Aí vai passar para outro, passa para outro. Aí até o tempo é importante para eles poderem chavear rapidamente, tá? Aqui nós temos também o forward current, series resistance. Bom, eu extraí essas literaturas ao longo do tempo, eu fui estudando e queria passar para vocês. Na prática, geralmente eu não troco diodo por nenhum outro diodo de gavetinha. O diodo que sair do rádio, ele tem que ser reposto o mais próximo possível. De preferência, perguntar para o fabricante: olha, não está achando no mercado esse diodo, qual que vocês querem? Escreve uma cartinha, manda para ele, costumam sim responder. Aí a ESO faz isso, a Icon faz isso, então dá para você ter esse feedback importante. Sabe o que vai acontecer se você colocar qualquer outro diodo? O rádio vai perder sensibilidade, o rádio vai perder seletividade, pode nem funcionar, você pode botar shot aqui em qualquer lugar, simplesmente uma hora ele vai estar conduzindo onde não era para estar conduzindo, tá? O insertion loss dele vai ser alto, vai ter várias distorções. Então aquele rádio, quando chega para manutenção, ele antes, um novo, estava menos 100 dB de sensibilidade num sinal, qualquer coisinha ele pegava. Agora já está a menos 70. Tipo, piorou a relação sinal-ruído, já não está mais sensível.
Tudo porque lá vai o técnico e coloca um N914, um N4148, tem cara que pode botar até um diodo retificador, né? Os diodos PIN estão entrando no mercado, os PIN, eles são muito rápidos, eles têm um isolamento muito alto e existem diodos caríssimos, né, que chegam a $20 um diodo, mas isso é um exagero que eu estou passando para vocês. Existem diodos mais baratos e com melhor performance, tá? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer informação, comentário, é só escrever aí. Forte abraço, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Obrigado, valeu.